Continuando as comemorações do nosso Jubileu de Ouro, e eu vou trazer para vocês ela que é desembargadora do TRT2, ela que maratona várias lives agora durante a pandemia, que eu tenho seguido muito, a doutora Ivani Bramante. Ela é desembargadora do TRT2, professora, palestrante, e irá falar sobre salário, maternidade, risco ambiental e a pandemia do Covid. Para quem agora eu vou passar a palavra, doutora Ivani. Doutora Ivani, seja muito bem-vinda. Tá sem o áudio. Tá sem o áudio. Clica lá no microfonezinho. Agora sim. Tudo bem? Olha, a doutora Roberta Almeida Galvão ficou encantada com tudo que a senhora tem feito, com a sua disponibilidade, com o seu vigor, enfim. Então, em nome dela, a Associação dos Advogados agradece pela palestra que a senhora vai dar agora, pela outra live que nós já fizemos, e muito. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar a advocacia aí de Ribeirão Preto, né, pelo jubileu, coisa maravilhosa, né? A associação aí no Jubileu de Ouro, e dizer que é uma honra participar deste evento com vocês. E ao lado do Dr. Rodrigo Sodero, filho, o Sodero pai, e ainda o Hilário, que também é meu amigo aí de Ribeirão. Toda vez que eu vou para Ribeirão, sempre que posso, encontro com o Hilário, que é um advogado previdenciarista aí da região, né? E também a doutora Adriane Bramante, que vai falar aí no final. Esse evento reúne aí as pessoas que se dedicam ao direito previdenciário. Eu transito mais no direito do trabalho, mas também um pouco no direito previdenciário. E eu estou trazendo aqui algumas novidades para vocês, que ainda é um tema muito novo, vamos dizer assim, não está ainda muito discutido na doutrina e nem na jurisprudência, mas nós já temos algumas questões a respeito deste assunto, que é o chamado salário maternidade risco ambiental, né? Do que cuida esse salário maternidade risco ambiental? Vocês sabem que a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 18, traz a figura da licença maternidade, de 120 dias. Então, o artigo 7º diz que são direito dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da condição social, a licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do salário. Essa licença maternidade, então, ela, primeiramente, é de 120 dias. Segundo, ela é paga pela Previdência Social, é um benefício previdenciário. Quando essa licença maternidade é extensiva a todas as seguradas, empregada, doméstica, intermitente, segurada facultativa. Essa licença maternidade de 120 dias, a empresa, quando a trabalhadora é empregada, a empresa paga o salário maternidade e depois a empresa se compensa, né, nas contribuições previdenciárias que a empresa deve recolher para a Previdência. Quando se trata de segurada individual ou segurada facultativa, quem paga esse benefício é diretamente a Previdência Social, não é o empregador. O valor é o valor do salário contratual da empregada. Então, se a empregada ganha 15 mil, é 15 mil o valor do salário maternidade. Se ela ganha 10 mil, é 10 mil. Se ela ganha 5 mil, é 5 mil o valor do salário maternidade. E o interessante do salário maternidade de 120 dias é que a lei previdenciária diz, no artigo 28, a lei 8.212, que é a lei do custeio, diz que em cima do salário maternidade incide contribuição previdenciária. Então, olha que coisa interessante, o empregador, quando paga os 120 dias de licença maternidade para gestante, primeiro, ele se compensa daquilo que ele está pagando e ele já faz os descontos da contribuição previdenciária, quer a cota da trabalhadora, quer a cota patronal.
Então, o salário maternidade previsto na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 18, ele é, a um só tempo, pela lei previdenciária, ele é salário de benefício e também salário de contribuição. É um benefício previdenciário diferente, né, dos demais. E agora, a lei trabalhista, a CLT foi reformada pela lei 13.467 de 2017, e a CLT teve um acrescentamento no artigo 384, letra A, no seguinte sentido: esse artigo é um artigo que está no capítulo da proteção da mulher, e ela diz que a mulher que está em contato com agentes agressivos, com atividades insalubres ou perigosas, ela tem direito ao chamado salário maternidade risco ambiental. Ou seja, a intenção aqui é afastar a gestante do ambiente insalubre ou perigoso. Então, a regra trabalhista diz o seguinte: a gestante não pode trabalhar em atividade insalubre ou perigosa. Caso a empregada gestante trabalhe em atividade insalubre ou perigosa, ela deve ser afastada e ser realocada num trabalho ou numa atividade onde ela não tenha contato com agentes agressivos. Porque existe aí uma ideia de prevenção, tanto da saúde da gestante, a preservação da saúde da gestante, como a saúde do feto, da criança que está em formação, até para evitar a má formação, né, do feto. A gestante, então, não pode trabalhar em atividade insalubre ou perigosa. Caso a empresa não tenha onde realocar essa empregada, porque todo o ambiente da empresa é insalubre ou perigoso, a lei trabalhista diz que ela será considerada gravidez de risco, e ela terá direito ao salário maternidade, conforme artigo 71 da Lei 8.213/91. Olha que coisa interessante. E aqui já surge o primeiro ponto da distinção entre gravidez de risco e gravidez de risco ambiental, que são duas coisas diferentes. Na gravidez de risco, porque a gestante tem problema de saúde, às vezes ela tem pressão alta, ela tem aquele perigo de ter eclâmpsia, ela tem a diabetes, ou ela tem algum problema de saúde. Nesse caso, se ela tiver dificuldade na gravidez e tiver que ficar de repouso absoluto por causa do feto, ou o perigo de ter aí um aborto e tudo mais, esta gravidez de risco é um afastamento de saúde. Essa gravidez de risco comporta um auxílio-doença, um afastamento por auxílio-doença, onde a gestante vai passar pelo médico, ele vai verificar essa condição de saúde da trabalhadora efetiva e ela afasta por auxílio-doença. Mas este afastamento que nós estamos tratando do artigo 384, letra A, é um afastamento preventivo. A gestante não está doente, é para prevenir, é para evitar que ela fique doente e é para evitar problemas com o feto, má formação da criança. É preventivo. E este afastamento não é um auxílio-doença, porque a gestante não está doente, é para prevenir a doença. E aqui, então, o afastamento é salário maternidade risco ambiental. A lei trabalhista, ela é clara, ela diz assim, havendo impossibilidade de realocação da gestante numa atividade insalubre ou perigosa, a gravidez será considerada de risco, né, sendo devido o salário maternidade na forma do artigo 71 da Lei 8.213. Então, é claro que é salário maternidade. E aqui nós temos, então, uma distinção muito clara entre a licença maternidade constitucional, que é de 120 dias,
que é após a gravidez, após a gestação, né? Então, a gestante tem o direito de uma licença maternidade após o parto, por 120 dias, então isso é uma coisa. O início é com o parto e vai até 120 dias. A outra é a gravidez de risco da saúde, risco efetivo da saúde, em que a grávida está já doente e ela vai em auxílio-doença, afastada pela Previdência, e a outra é a situação do trabalho insalubre ou perigoso, em que a gestante pode se afastar desde o início da gravidez. Olha que coisa interessante. E ainda, o título do salário maternidade a risco ambiental abrange não só o período da gestação, mas abrange também o período da lactação, o período da amamentação, o período do aleitamento. Então, se nós pensarmos bem, a proteção da gestante com relação às atividades insalubres ou perigosas, ela vai desde a concepção, né, até o parto, e ainda do parto até 6 meses, que é o período do aleitamento. Então, é uma coisa completamente diferente, é um direito completamente diferente da licença maternidade constitucional de 120 dias. Aqui, eu posso ter um período de licença maternidade durante toda a gravidez, que são 9 meses, e mais o período do aleitamento, que é mais 6 meses, que somando tudo, nós teremos aí 15 meses, né? 9 meses da gestação, mais 6 meses do aleitamento. E esse tipo de afastamento é para evitar, primeiro, que a gestante seja contaminada pelos agentes agressivos e que essa contaminação atinja, né, a criança em formação, e também alguns agentes agressivos no local de trabalho, eles contaminam o leite, né, o aleitamento. Então, é para afastar a gestante durante a gestação e durante o aleitamento do ambiente insalubre ou perigoso. Nós temos aqui uma exigência na lei trabalhista de que a gestante, para se afastar da atividade insalubre ou perigosa, ela precisaria levar um atestado médico, né? Uma recomendação médica. Esse artigo 384, letra A, que exige, né, o atestado médico, foi objeto de arguição de inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal, na ADIM, teve uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5938, o Supremo Tribunal Federal disse que a gestante não é obrigada a apresentar esse atestado médico para poder se afastar da atividade insalubre ou perigosa. Então, esse direito, ele passou a ter um cunho totalmente objetivo. Basta haver comprovadamente atividade insalubre ou perigosa no local de trabalho, que o direito da gestante objetivamente é de afastamento para prevenção, né, da sua saúde e da criança. E uma outra questão muito interessante que vem sendo discutida é quais são as destinatárias desse direito ao salário maternidade. Ora, esse salário maternidade a risco ambiental está previsto no artigo 384, letra A da CLT, e, portanto, só protege a empregada. Ela deve ser empregada e trabalhar em atividade insalubre ou perigosa. E aí, empregada, leia-se com contrato de trabalho, né, formal, a empregada, a intermitente e a empregada doméstica. Puxa, então não abrangeria a segurada facultativa, não abrangeria a segurada individual, né, e outros tipos de segurados obrigatórios que não sejam empregados. E também essa proteção não abarca a mãe adotiva e nem a guardiã. Esse benefício de salário maternidade e risco ambiental, ele é específico para a empregada, né, registrada com contrato de trabalho formal, e ainda só para a mãe biológica. Não abarca a mãe adotiva, porque ela não está grávida e nem vai fazer o aleitamento, e nem para a guardiã. Então, é específico para a empregada e mãe biológica. Uma outra questão muito interessante que todos vêm discutindo aqui, e isso foi inclusive objeto de consideração
Receita Federal é a questão da fonte de custeio. Todos dizem o seguinte na área do custeio: puxa, mas a CLT criou um salário maternidade e risco ambiental, em que a gestante fica afastada todo o período da gestação de 9 meses, mais 6 meses do período do aleitamento, em salário maternidade, ou seja, sem prejuízo do salário. E cadê a fonte de custeio, né? A Constituição Federal, ela tem um artigo específico, que é o artigo 195, parágrafo 5º, que diz que não é possível criar nenhum benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio total. E quando nós repassamos, vamos dizer assim, a lei previdenciária 8.212, que trata do custeio, nós não vemos lá o custeio do salário maternidade e risco ambiental. Nós deparamos lá com o custeio só do salário maternidade de 120 dias, que está na Constituição Federal, né? O artigo 28 da lei de custeio, a lei 8.212, expressamente diz que o salário maternidade é considerado salário de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária. Tanto cota patronal de 20% em cima da folha de salário, quanto a cota da empregada. Pois bem, então alguns dizem o seguinte: puxa, mas esse salário maternidade e risco ambiental não veio acompanhado da correspondente fonte de custeio total, como exige o artigo 195, parágrafo 5º. De outro lado, nós temos uma outra discussão, que é a seguinte: ora, a fonte de custeio do salário maternidade já está prevista no artigo 28 da Lei 8.213, que diz que o salário maternidade é considerado, além de salário de benefício, é também considerado salário de contribuição. E, portanto, a fonte de custeio já está lá, já está prevista na Lei 8.212, artigo 28, né? E podemos aí articular com o artigo 195, inciso 1, letra A, e inciso 2 da Constituição Federal, que fala que que a folha de salários para fins previdenciários é uma fonte de custeio para a empresa, e que o salário também é uma fonte de custeio para o empregado. Então, é só ler o artigo 195, inciso 1, letra A, e inciso 2 da Constituição Federal, para verificar lá as fontes de custeio: a folha de salário e o salário recebido pelo empregado. E não teríamos problema algum com a questão da fonte de custeio. Então, não seria inconstitucional o artigo 384, letra A da CLT, por falta de fonte de custeio, porque essas fontes de custeio já estão adredemente previstas no artigo 95, inciso 1, letra A, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 28 da Lei 8.212 de 91. Mas olha que coisa interessante que aconteceu. Esse mês passado, né, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 576.967, que discutia exatamente o salário maternidade como fonte de custeio previdenciário, né? E nesse julgamento, né, nesse julgamento de RE, nós tivemos aqui um resultado surpreendente, que o ministro Barroso entendeu que um benefício previdenciário, ele não pode ser concomitantemente benefício previdenciário, salário de benefício e salário de custeio, né? Que não há compatibilidade, porque a natureza jurídica do benefício previdenciário, que é de salário de benefício, não é passível de incidência de contribuição previdenciária. E o principal argumento jurídico ali também nem foi tanto uma leitura econômica do direito, mas uma leitura social do direito, no sentido de que a Constituição Federal, ao assegurar o salário maternidade da gestante, tem uma missão não só de proteção da gestante,
e da trabalhadora mulher no mercado de trabalho para evitar discriminação, né? O principal foco é assegurar uma reserva de mercado no trabalho da mulher, e além de proteger a saúde da mulher enquanto gestante, tem também o desiderato de proteger a saúde do feto, a saúde da criança, né, enquanto feto, e depois de nascida, a saúde da criança enquanto no seu aleitamento, para um aleitamento saudável. E essas questões de proteção do mercado da mulher para evitar discriminação foi o fundamento principal do voto no recurso extraordinário 576-967, para dizer que o salário maternidade não é passível de incidência de contribuição previdenciária e que isso liberaria ou deixaria o mercado de trabalho mais livre para a contratação pelas empresas das mulheres, ainda que suporte esse período aí de gestação das mulheres. E resumindo, então, toda essa questão, o salário maternidade risco ambiental, que está previsto na CLT, que são praticamente benefícios que duram aí, podem durar até 15 meses, não é isso? Todo o período da gestação de 9 meses, mais 6 meses de aleitamento, seria pago pela Previdência Social e, olha só, sem incidência de contribuição previdenciária, ou seja, sem custeio. E aqui existem críticas já de alguns doutrinadores, no sentido de que, então, o salário maternidade passou a não ser mais benefício previdenciário, e sim um benefício assistencial. De outra forma, para rebater este argumento, se bem analisarmos o voto do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, ele diz o seguinte, que o salário maternidade deve ser suportado pelas fontes de custeio em geral da Previdência Social, e não aquelas fontes específicas da folha de salário e em cima do salário da empregada, e que ela seria suportada, então, por outras fontes de custeio, em geral, uma vez que o sistema de fonte de custeio previdenciário é primado por 2 tipos de regime nós temos hoje, né? O regime da repartição, em que todos contribuem, e também contribui o Estado, o município, o Distrito Federal e toda a sociedade. E daí nós temos um regime misto aí de repartição e agora um regime de capitalização, onde o empregado ou os segurados contribuem e se aposentam exatamente com aquele valor que contribuíram e por aquele período contribuído. E é possível, inclusive, hoje, inclusive, as aposentadorias chamam-se aposentadorias programadas, e não se chama mais aposentadoria por tempo de serviço, e também não se chama mais aposentadoria por tempo de contribuição, porque é possível o indivíduo programar esta aposentadoria, e, portanto, essas contribuições do salário maternidade, elas são suportadas pelas outras fontes de custeio, e não por essa fonte de custeio específica que nós estamos falando, próprias do empregado e da empresa. E nesse interregno em que o Supremo Tribunal Federal julgou que é inconstitucional descontar a contribuição previdenciária em cima do salário maternidade, nós tivemos aqui a edição do decreto 14.410 de 2020, que inclusive esse decreto hoje é assunto aqui, nesse evento que a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto está realizando. Esse decreto 14.410 alterou o decreto 3048/99. E o interessante é que existe lá no decreto 14.410 alguns artigos que tratam exatamente do desconto da contribuição previdenciária em cima do salário maternidade. Então, enquanto o Supremo julgava a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em cima do salário maternidade, ao mesmo tempo o decreto estava sendo publicado dizendo que tem que descontar
contribuição previdenciária em cima do salário maternidade. Essa publicação do acórdão do recurso extraordinário 576-967 acaba tornando ineficaz os artigos desse recém-decreto publicado 14.410 de 2020. Então, nesse decreto, nós temos os artigos 100, letra A, parágrafo único, o artigo 100, letra B, o artigo 100, letra C, parágrafo 3º, 4º e 5º, que exatamente trata do salário maternidade, trata do desconto da contribuição previdenciária em cima do salário maternidade. Esse decreto, então, não encontra fundamento mais de validade no próprio julgamento do RE 576-967. Então, olha que coisa interessante. Com isso, nós temos vários desdobramentos que vocês poderiam me perguntar. Professora, então, se é inconstitucional a contribuição previdenciária em cima do salário maternidade, as empresas que já recolheram, elas podem pedir isso de volta? É possível entrar com uma ação de repetição de indébito de toda a contribuição previdenciária que foi descontada já em cima do salário maternidade, que a empresa já, nos últimos 5 anos, já procedeu, né? Veja, esse recurso extraordinário, ele não teve modulação. Olha que não teve modulação, até agora não tem modulação, né? A não ser que tenha lá um embargo de declaração para modular. E, tecnicamente, a empresa poderia pedir esse valor todo de volta. Mas só a empresa, não a empregada também. Porque se é indevido, né, e não tem modulação, poderíamos pedir os últimos 5 anos de volta desse salário maternidade. E daqui para frente? Daqui para frente, a empresa não vai mais recolher a contribuição previdenciária em cima do salário maternidade por conta desse recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa interessante que eu quero falar para vocês é sobre o Covid-19, né? Nós estamos vivenciando essa pandemia do Covid-19, nós tivemos várias leis e decretos e regulamentos e medidas provisórias regulamentando aí a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jornada de salário, para evitar a aglomeração de pessoas no local de trabalho. E dentre as pessoas que estão listadas nos decretos e principalmente nas portarias do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária e tudo mais, nós temos aí os idosos, né? Aquelas pessoas que já têm alguma doença pré-existente e ainda está também relacionada no grupo de risco a gestante. Muitas empresas afastaram a gestante e fizeram suspensão de contrato de trabalho para elas, para evitar que elas tenham contágio com Covid-19. Né? Mas vocês sabem que essa suspensão do contrato de trabalho inicialmente vigorou lá por 60 dias, depois o governo federal editou um outro decreto, prorrogou por mais 60, e agora acabou de sair um outro decreto prorrogando, né, novamente por mais 60 dias. Mas somando tudo, não pode ultrapassar a 180 dias, que dá 6 meses. Então, é possível ainda que, mesmo com as medidas governamentais do Covid-19, previstas anteriormente na MP 927, que não foi transformada em lei, prevista na MP 936, que foi, né, transformada em lei, que foi transformada também na Lei 14.020, é possível que ainda exista aí uma situação de pessoas que ainda se encontram no estado de gravidez, né, voltando a trabalhar no estado de gravidez, e a empresa já esgotou todas as medidas possíveis que a legislação preventiva do Covid-19 lhe ofertou, de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada de salário. E o que fazer com essa gestante, não é isso? E a ideia é usar justamente o artigo 384, letra A da CLT, afastar a gestante por salário, maternidade e risco ambiental, porque o Covid-19 é um agente agressivo,
no local de trabalho. E nós temos uma outra discussão se a Covid-19 pode ou não ser considerada acidente de trabalho, né? E vocês sabem que também a MP 927 tratava deste assunto, ela perdeu a sua eficácia. Essa questão também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, na questão se a Covid-19 será considerada acidente de trabalho ou não, e a princípio, né, foi considerada, sim, acidente de trabalho. Nós, numa liminar, nós temos aí ainda o restante do julgamento por vir, mas nós temos uma outra discussão que o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho, principalmente quando nós temos aquela questão do nexo técnico-epidemiológico. Então, imagine uma gestante, enfermeira, trabalhando em um hospital, em contato com agentes biológicos. Ora, neste caso, de plano, é possível afastar essa gestante com base no artigo 384, letra A, da CLT, por salário, maternidade e risco ambiental, porque ela está justamente o agente agressivo típico de um ambiente de estabelecimento de saúde são os agentes biológicos. E aqui não teria dúvida nenhuma, né, da possibilidade deste afastamento. E uma outra questão que vem à tona é o seguinte: bom, eu, empresa, vou afastar a minha gestante por salário, maternidade e risco ambiental para isolá-la do Covid-19. Eu posso me compensar na folha de pagamento, na hora que eu pago para a empregada, e eu me compenso daquilo que eu devo para a Previdência Social quando vou fazer lá o recolhimento na guia GPS, na guia? Pois bem, aqui também isso foi objeto de uma consulta na Receita Federal, né? A Receita Federal, no ano passado, no dia 14/10 de 2019, recebeu lá uma consulta de uma empresa, como é que a empresa poderia operacionalizar a compensação do salário maternidade e risco ambiental paga diretamente à gestante, na guia GPS uma vez, e perguntando se havia algum código específico para essa questão, né? E a Receita Federal, então, responde, só vocês procurarem aí na internet, o parecer da Receita Federal chama-se COSIT 287, de 14/10 de 2019, no sentido de que é possível, sim, a empresa, ao pagar o salário maternidade e risco ambiental, fazer a compensação na guia GPS. Não há nenhum código específico para essa circunstância, né? E também a própria Receita Federal, antes mesmo do julgamento do Supremo Tribunal Federal, chegou à conclusão que o salário maternidade e risco ambiental ele é suportado pelas contribuições previdenciárias em geral, né? E, portanto, nós temos aqui várias matérias a serem discutidas e verificadas que giram em torno do salário maternidade e risco ambiental, né? Nós temos a DIN 5938, que não exige atestado médico, basta objetivamente o ambiente ser insalubre e perigoso, já há necessidade de afastar a gestante. Ela pode sim afastar por salário, maternidade e risco ambiental. A empresa tem sim, pela Receita Federal, o direito de fazer a compensação na guia GPS do salário pago diretamente na mão da trabalhadora. O salário, maternidade e risco ambiental é o valor do salário contratual da empregada, né? A questão da fonte de custeio já está solucionada pelo próprio RE 576967 do Supremo Tribunal Federal, e agora nós temos também que alegar a ineficácia desses artigos 100, letra A, B e C, do decreto 14.410, que também tratam exatamente desta matéria, né? E fazendo aí, portanto, essa distinção entre a gravidez de risco saúde, por efetivo comprometimento da saúde da empregada, e o afastamento aqui é um auxílio-doença, e a diferença entre o salário, maternidade e risco ambiental, em que o afastamento é preventivo, para evitar, né, que a gestante fique doente e que comprometa
o feto, a criança, e que comprometa também a criança na amamentação. Relembrando que as destinatárias aqui são só as empregadas e ainda somente a mãe biológica, né? Então, rapidamente, eram essas questões que eu queria colocar para vocês. Eu acho que já falei meia hora, e eu encerro aqui a minha fala, e considerando que o tema é muito polêmico e ainda é novo, né? Eu fico aqui à disposição para as perguntas. Quero dizer a vocês que estou publicando um artigo sobre esse assunto na revista Síntese, sobre salário, maternidade e risco ambiental, e em outras fontes aí da internet, né? E deixo aqui também, se vocês quiserem entrar em contato, eu tenho o Instagram, Ivani C. Bramante, e meu Facebook, né? Ivani Contini Bramante, para qualquer dúvida que vocês tenham. E devolvo a palavra, então, para a nossa anfitriã, a nossa presidente aqui da mesa, né? A Nara Faustino Menezes. E desculpe aí a rapidez com que eu falei, porque eram muitos assuntos e eu achei que 40 minutos nem daria tempo. Mas foi excelente, foi tão brilhante que eu estou olhando aqui, olha, nós nem temos pergunta, porque a senhora simplesmente destrinchou todo o tema de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. E é um tema novo, né? As pessoas ainda não têm contato com esse tipo de direito, não é verdade? Nossa, e eu realmente, para mim, tudo isso foi bem desconhecido. Você muito tudo novo, né? Muito sincera, anotei várias coisas aqui para anotei várias coisas para colocar em prática. Então, deixa eu ver se. Eu acho que surge uma pergunta. Tá. É da Fernanda Rezende. A Fernanda Rezende, ela quer saber se, em caso de mãe que alimenta e trabalha como enfermeira, como fica? Exatamente isso que nós estamos falando. A empresa pode se valer, lógico, ela pode se valer para ter uma ajuda governamental, ela pode se valer lá da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada de salário. Mas vejam só, quando a empresa reduz jornada de salário, a empresa paga uma parte e o governo paga outra, com aquele benefício emergencial, não é? Se a empresa suspende o contrato de trabalho, também a empresa paga lá 30% do salário do empregado e o governo paga 70% daquilo que o indivíduo teria direito se ele tivesse no seguro-desemprego. Mas se a trabalhadora é gestante, é mais vantajoso colocar ela em salário, maternidade e risco ambiental, porque, primeiro, ela vai receber exatamente o salário sem nenhuma redução. E a empresa vai ser reembolsada em 100%. Então, com relação à gestante, a melhor opção é o salário maternidade e risco ambiental do que suspender o contrato de trabalho ou reduzir jornada de salário ou dar férias antecipadas nesse tempo de Covid-19. A opção é melhor. Né? E nós temos um parecer agora da Receita Federal dizendo que a empresa pode sim se compensar, né, na guia GPS. E neste caso, então, a empregada, além de não ter redução salarial, ela fica afastada todo o período, inclusive do aleitamento, né? E fica numa tranquilidade maior diante do Covid-19 e aí do risco do Covid-19. Então, estou trazendo aqui uma solução, uma alternativa para as empresas que não foram pensadas nem pelas empresas, nem pelo RH, e nem pelo legislador quando fez aí a MP 927 e a MP 936, transformada na Lei 14.020. Olha que coisa interessante, né? E eu estou sugerindo essa alternativa para proteção da gestante e da criança. Eu acho que é uma solução a que nós podemos lançar mão. E aí, Rodrigo, tudo bem, amigo? Professora Ivani, eu cheguei aqui para agradecer a senhora pelo carinho de sempre com a gente. Quando a Nara me disse, olha, eu pensei em chamar a professora Ivani,
Eu falei, mas não tenha dúvida que a sua sugestão já está aceita. A senhora, que é uma querida, sempre cirúrgica nas suas pontuações, né? Realmente é um tema bastante novo e o pessoal fica até receioso de fazer as perguntas às vezes, né? Mas a Fernanda foi bem feliz na pergunta porque fez com que a senhora reiterasse essa posição, né? Uma saída bem interessante para a empresa, uma salário de saída maternidade e risco ambiental. Não foi pensada por ninguém agora, né? na época do Covid, né? E eu estou escrevendo sobre esse assunto justamente porque eu acho uma alternativa válida. Perfeitamente, professora. A senhora sabe o quanto eu admiro a senhora, quanto a senhora é uma referência para todos nós que estudamos o direito previdenciário. Vou dizer aqui publicamente que eu estou com saudade da senhora, da gente participar junto dos eventos, conversar. A senhora sabe que a gente sempre aproveita esses momentos para trocar ideias sobre tudo, sobre o direito e também sobre a vida. A senhora muito querida, viu? Um beijo no coração. Quando a Nara me convidou, ela falou assim, qual tema a senhora quer falar? Eu falei, puxa, eu tenho 3 temas maravilhosos, né, que eu escrevi sobre os 3, e são todos temas novos, viu, Rodrigo? Um deles é o salário maternidade e risco ambiental, o outro é sobre a aposentadoria compulsória do servidor público como extinção do cargo, né? Diante agora de uma mudança da legislação previdenciária em que as aposentadorias são programáveis. Então, quando você aposenta compulsoriamente o indivíduo, e ainda por iniciativa do empregador, você tira do indivíduo a autonomia dele de programar a sua aposentadoria. De repente, ele vai ter que aposentar ele vai ter que aposentar compulsoriamente com vencimentos proporcionais ao tempo trabalhado. E bem diminuto o valor, e você está retirando dele a possibilidade dele fazer uma programação da sua aposentadoria. E um outro tema que eu trago à baila aqui, que também escrevi e está saindo hoje aqui do forno, é o contrato de trabalho e a proteção previdenciária e trabalhista do transplantado. Eu vou participar de um webinar de uma associação dos transplantados, que o transplantado, Rodrigo, ele é considerado um trabalhador, ele está na mesma condição do deficiente. E ele pode ser tratado, inclusive, com a aposentadoria do deficiente. Olha que coisa interessante, e que também ninguém trata desse assunto, né? E eu fiquei em dúvida nesses 3 temas, que são temas novos e temas candentes para nós tratarmos aí na área previdenciária. Deixe-me voltar. A senhora sempre brilhante, todas as colocações. Eu escrevi um pouquinho sobre essa questão do 37, parágrafo 14 também agora, o rompimento automático do vínculo. Mas mas não sob exatamente a ótica que a senhora está colocando. Agora é a hora, né, professora, que a gente se debruce sobre esses temas novos e coloque tudo isso para a comunidade jurídica discutir, né? Então, parabéns pelo trabalho da senhora, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, um beijo, e mais tarde vou assistir seu pai aqui. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Nara. Um beijo, doutora Ivani, muito obrigada. A arte me agradece muito.